próxima pílula, então, a gente vai continuar falando sobre magnetismo. Beleza? Vamos lá acompanhar, então. Além dos ímãs naturais, a gente pode também produzir ímãs artificiais, através, por exemplo, de corrente elétrica, né, que é um dos efeitos que a corrente elétrica pode causar. Então, o magnetismo nada mais é que um movimento aí dessas cargas numa direção privilegiada ou preferencial. Então, quando eu tenho várias cargas, né, partículas com cargas elétricas se movendo numa única direção, né, ou preferencialmente naquela direção, a gente tem aí campo magnético gerado. Então, sempre que eu tenho corrente elétrica, que é um movimento ordenado de elétrons, eu tenho um movimento preferencial num certo sentido. Eu vou ter um campo magnético gerado através aí desse movimento de carga elétrica. A passagem da corrente elétrica criando campos magnéticos. Sempre uma corrente elétrica vai ocasionar aí campos magnéticos gerados. No magnetismo, a gente tem algumas regras aí, né? Que a gente usa a regra da mão direita, por exemplo. A regra da mão direita, a gente vai sempre usar a mão direita, primeiramente, né? O dedo polegar a gente utiliza no sentido da corrente elétrica. Se existe um fio passando a corrente elétrica da minha direita para a esquerda, eu coloco a minha mão dessa forma. Eu vou colocar minha mão dessa forma, eu percebo que o campo magnético, né, as linhas de campo magnético, ela vai estar girando nesse sentido. Fazendo de frente aqui para vocês, ó, é como se fosse a corrente estivesse indo em direção, né, na sua direção aqui. Eu coloco minha mão aqui, vai ter um campo magnético gerado circular, eu enxergando aqui no sentido horário, vocês enxergando no sentido anti-horário, provavelmente, né? Então é nesse sentido. Se fosse ao contrário, vindo para cá, ela faria no sentido anti-horário para mim aqui, ó. Então eu estou vendo no sentido anti-horário. Quando eu tenho fios ou uma carga entrando no campo magnético, a gente vai ter aí a chamada regra do tapa. O que é a regra do tapa? Segue a mesma linha, porém aqui, ó, os dedos, eu já vou ter campo magnético. Aqui, ou a corrente elétrica, ou a velocidade dessa carga elétrica, desde que essa carga elétrica seja positiva. Se for uma carga elétrica negativa, a gente vai ter que usar o dorso da mão. Joia? Então imagine que eu tenho um campo entrando aqui, ó, tem uma superfície e ele está entrando aqui. Como que eu vou saber se ele está entrando ou se ele está saindo? Através de algumas simbologias. A gente tem um círculo com um X, indicando que ele está entrando, ou um círculo com um pontinho, indicando que ele está saindo dali. Tá? Então, se ele está entrando, círculo com X, eu coloco meus dedos, indicando que ele está entrando, eu vejo qual que é a velocidade ou qual a corrente elétrica, se for carga positiva, tá joia? Então, imagine que ele está entrando, o campo está entrando, e a minha carga está subindo aqui, ó, está indo para cima. Pus o dedão para cima. A força magnética que essa carga vai perceber, ela tem uma direção, né, um sentido para cá. Por isso que é chamada regra do tapa. Eu vou batendo o tapa aqui. Se fosse uma carga negativa, eu vou contrário. Então, entrou campo elétrico, velocidade para cima, regra do tapa, força magnética para cá.